Uma casa, trancada por dentro. Em 1756, na cidade de Salvador. A guarda colonial arromba a porta e encontra uma cena de horror absoluto. 4 corpos, o padre Manuel de Almeida e 3 de seus servos, mortos a facadas. O bizarro: a casa estava trancada por dentro. Não havia sinal de arrombamento. Não havia como o assassino ter saído. O crime nunca foi solucionado. E aquela casa, hoje conhecida como a Casa das 7 Mortes, nunca mais foi a mesma. Deixa seu like agora e se inscreve no canal porque hoje vamos descer fundo nos locais mais perturbadores do Brasil. Ativa o sininho. Você vai precisar. O Brasil é um país com uma história intensa. Uma história escrita com ouro, sangue, fé e tragédia. E quando a história é tão forte, ela deixa marcas, cicatrizes no tempo. Às vezes, essas cicatrizes se recusam a desaparecer. E é o que acontece na Casa das 7 Mortes, no Pelourinho. A lenda popular aumentou o número de vítimas para 7, tornando o mistério ainda maior. Mas o fato, documentado, é que foi uma chacina impossível. E o que os moradores relatam hoje? Durante a noite, quando o Pelourinho silencia, guias turísticos e moradores evitam passar em frente ao casarão. Eles relatam ouvir gritos, gemidos abafados. E o mais assustador: vultos são vistos constantemente nas janelas do andar superior, exatamente onde os corpos foram encontrados. Funcionários que trabalharam na restauração do prédio, que hoje é um centro de estudos, relatam uma sensação de angústia insuportável, um peso no ar que os obriga a sair, um crime trancado no tempo que se recusa a ser esquecido. Mas nem toda assombração vem de um crime brutal. Às vezes ela vem da tristeza, da saudade. Vamos para Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Museu Imperial, o suntuoso Palácio de Verão de Dom Pedro II. Um lugar de luxo, de bailes, de decisões políticas. Um lugar que o imperador amava. Talvez ele tenha amado demais. Dom Pedro II morreu no exílio, em Paris, em 1891. De acordo com seus biógrafos, ele morreu deprimido, com saudades profundas do Brasil. O que ninguém esperava é que seu espírito, aparentemente, decidiu voltar para o lugar que mais amava. Os relatos mais chocantes vêm dos funcionários da segurança e da manutenção, aqueles que caminham pelos salões vazios durante a madrugada. Eles são unânimes. O silêncio da noite no palácio é frequentemente quebrado por sons de passos, mas não são passos quaisquer. São passos pesados, cadenciados. O som de botas militares andando com autoridade pelo piso de madeira. A aparição mais relatada é a de um vulto alto, barbado, exatamente como o imperador, parado em seu antigo escritório, ou olhando pela janela para os jardins que ele mesmo projetou. Visitantes também relatam mudanças bruscas de temperatura e a sensação de estarem sendo observados, como se o dono da casa ainda estivesse lá, fiscalizando quem ousa visitar seus aposentos. E é aí que fica estranho. De um imperador que não quer sair, vamos para prisioneiros que não podem sair. Vamos para Minas Gerais. Mariana, a casa de câmara e cadeia. Um prédio histórico, imponente, símbolo do poder no ciclo do ouro. Lindo por fora, mas por baixo ele esconde o enxóvio. O enxóvio era o porão, escuro, úmido, sem ventilação. O destino de dezenas de prisioneiros políticos, incluindo alguns dos inconfidentes. Eram as masmorras do Brasil colônia, um lugar onde, segundo registros, muitos morreram de doenças, fome e maus tratos, muito antes de seus julgamentos. O nível de desespero naquele lugar era inimaginável. E parece que esse desespero se tornou permanente. Visitantes e funcionários que descem ao porão relatam a mesma coisa. Uma queda imediata e violenta na temperatura. Mesmo em um dia quente de verão em Minas, o porão é gelado. E então vêm os sons, gemidos abafados, o som inexplicável de correntes se arrastando pelo chão de pedra. E a sensação mais comum, olhos invisíveis te seguindo na escuridão. Guias turísticos admitem que evitam ficar sozinhos ali. A energia é tão pesada
que alguns visitantes têm crises de ansiedade e precisam ser retirados às pressas. Você teria coragem de descer nesse porão sozinho, com apenas uma vela? Comenta sim ou não aqui embaixo. Mas espera, nem todas as assombrações do Brasil estão presas a paredes de pedra. Algumas delas pedem um táxi. Vamos para Belo Horizonte, Cemitério do Bonfim, década de 1970. Taxistas da madrugada começam a relatar uma história bizarra, sempre na mesma região boêmia da cidade. Uma mulher jovem, loira, muito bonita e bem vestida, faz sinal. Ela entra no táxi. Ela é silenciosa. Ela pede para ser levada ao bairro Bonfim. Os motoristas, sem desconfiar, dirigem até lá. Ao chegarem na porta principal do cemitério do Bonfim, o carro para. A mulher se vira e diz calmamente: "Por favor, espere um minuto. Vou buscar o dinheiro com meu pai. Ele mora logo ali." E então ela desce do carro e atravessa os portões fechados do cemitério, desaparecendo entre os túmulos. A lenda da loira do Bonfim paralisou a cidade. Dezenas de motoristas, homens experientes, juraram de pé junto que a história era real. O detalhe mais perturbador: quando eles olhavam para o banco de trás, após o desaparecimento, eles encontravam duas coisas: uma poça de água e um cheiro insuportável de mofo e flores velhas. Investigações de jornais da época tentaram ligar a lenda a uma jovem rica, que teria morrido de febre tifoide pouco antes de seu casamento e sido enterrada ali. Inconsolada, ela estaria revivendo suas noites de boêmia. Qual a lenda urbana mais famosa da sua cidade? Conta pra gente nos comentários. De uma alma penada que busca a noite, vamos para uma que protege. Vamos para o Cemitério da Consolação em São Paulo. Um museu a céu aberto, cheio de túmulos de figuras históricas. Mas um dos mais visitados e mais misteriosos não pertence a nenhum presidente ou barão do café. Pertence a um menino, Antoninho da Rocha Marmo. Antoninho morreu em 1930, com apenas 12 anos, vítima de tuberculose. Ele era conhecido por sua bondade extrema e uma resignação quase santa durante sua doença. Pouco após sua morte, milagres começaram a ser atribuídos a ele. Mães desesperadas, com filhos doentes, iam ao seu túmulo pedir ajuda. E as crianças se curavam. Hoje o túmulo de Antoninho é coberto de brinquedos, doces, cartas e milhares de placas de graça alcançada. Mas o fenômeno não é só a fé. Fotógrafos e investigadores que tentam registrar o túmulo, especialmente à noite, relatam falhas inexplicáveis em seus equipamentos. Baterias carregadas morrem instantaneamente. E o mais comum: orbes de luz, pequenas esferas luminosas que aparecem nas fotos, sempre pairando sobre os brinquedos. A lenda diz que o espírito de Antoninho vaga pelo cemitério brincando e protegendo os túmulos de outras crianças. É uma história que mistura o luto, a fé e o inexplicável. Nós falamos de casas, palácios, prisões e cemitérios. Mas a nossa última história vem do mar. Vem de um lugar onde a beleza natural esconde um passado de crueldade. Vamos para a Ilhabela, litoral de São Paulo, a Gruta da Judia. Pescadores locais e barqueiros experientes conhecem a regra. Não se aproxime daquela formação rochosa perto da praia de Castelhanos, especialmente em dias de nevoeiro ou ao entardecer. A razão? Eles ouvem. A lenda, que data do século XIX, conta que uma jovem, algumas versões dizem que era judia, outras que era uma escrava, se apaixonou por um homem proibido, um fidalgo português. Para esconder a gravidez ou o romance, ela foi capturada e abandonada para morrer de fome e sede dentro daquela gruta escura, de frente para o mar. O que os pescadores relatam hoje? Um choro. Um lamento feminino agudo que ecoa das pedras e corta o som das ondas. Mas o pior não é o som, é a visão. Alguns juram ter visto um vulto branco na entrada da caverna acenando, como se pedisse ajuda. Mas os locais avisam, é uma armadilha. A aparição tenta atrair os barcos para as rochas afiadas. Se você já sentiu arrepios, deixa um aqui nos comentários. Da chacina trancada em Salvador, aos lamentos no mar de Ilhabela. O Brasil é um país onde o passado não está morto. Ele nem mesmo é passado. Ele está nos porões de Mariana,
nos corredores de Petrópolis, no banco de trás de um táxi em BH. Esses não são apenas contos de folclore. São relatos persistentes documentados por jornais, testemunhados por centenas de pessoas ao longo das décadas. São um aviso de que existem coisas que a história oficial não consegue explicar. Se esse vídeo mexeu com você e te fez olhar 2 vezes para aquela casa antiga na sua rua, deixa o like. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque o Brasil tem muitos outros mistérios escondidos. Compartilha esse vídeo com quem ama histórias sobrenaturais. E comenta aqui embaixo. Qual desses locais você achou o mais perturbador? E qual história você quer que a gente investigue a fundo? Deixe a sua sugestão. Quer parte 2? Comenta parte 2. Até a próxima investigação.